Vamos começar. Boa noite a todos, meu nome é Bárbara, para quem não me conhece, eu sou idealizadora do canal Costuragem, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também sou professora da área de moda há mais de 10 anos. E eu resolvi fazer essa live de hoje porque algumas alunas me sugeriram lives sobre acabamentos de costura. E eu vou focar no acabamento para roupas de tecido plano. Mas você pode usar esse tipo de acabamento também para artesanatos em geral, né, para suas peças de costura criativa. Algumas coisas podem ser adaptadas para malha, mas geralmente a malha ela requer um tratamento especial. Então eu vou focar no tecido plano, que é o que a maioria das pessoas sentem mais dificuldade, porque é um tecido mais trabalhoso de se utilizar. As peças ficam lindas, mas eles requerem alguns cuidados, né? Bom, eu preparei aqui para vocês verem a mesma regatinha, né? Ela tá feita de diversas formas para que vocês vejam que é possível você executar a mesma peça de roupa com vários formatos de acabamento e como é que isso, né, diferencia na vestibilidade dessa peça, né, na forma de apresentação dessa peça. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as laterais. Vou começar por essa daqui. Geralmente, o que nós fazemos, né? Vou virar aqui para aproximar melhor. Quando a gente tem a peça costurada e olhando ela pelo direito, a gente vê esse tipo de acabamento. É um tecido emendado no outro, a gente não vê nenhuma costura aparecendo. E o interno dessa peça, você acaba... Na maioria das vezes, quando a gente compra uma peça, ela tá dessa forma. Uma costura de tecido, né? Uma costura de máquina reta e do lado um overlock. A minha aqui tá com zigue-zague, porque nem todo mundo tem máquina overlock em casa. Então, se eu estiver falando de uma peça industrial, uma peça comprada numa loja, provavelmente ela foi feita com overlock, que é uma máquina muito utilizada para acabamento. Mas se eu não tiver esse tipo de máquina em casa, eu não preciso ficar preocupada que eu posso fazer um acabamento aqui de zigue-zague. Qual é a importância de ter o zigue-zague ou overlock nessa ponta? A função é evitar esses desfiados. Então, o zigue-zague está segurando o máximo possível do desfiado. Se eu não tivesse isso, todo o meu tecido começaria a desfiar mais. Na lavagem, principalmente, esse desfiado ia ampliar e ia chegar próximo da linha de costura reta. O ponto reto que tem a função de unir um tecido com o outro. Então, quando eu falo de tecido plano, eu preciso ter uma costura de união entre um e outro, mas eu também preciso ter uma forma de fazer acabamento para evitar esse desfiado, tá? Então, utilize reta e o zigue-zague, ou então reta e overlock. Algumas máquinas fazem isso automático, como é o caso da Interlock, que ela já vai fazer esse acabamento de overlock do lado e uma costura reta do outro. Mas isso, como eu falei, é uma máquina mais industrial. Algumas máquinas domésticas não fazem o acabamento zigue-zague, aquelas mais antigas, algumas não fazem. E aí você pode se ver numa situação de não saber como lidar com isso. Você quer costurar tecido plano, mas você fica preocupado para dar um acabamento mais profissional nas suas peças. Então, essa é a função dos outros acabamentos que eu vou mostrar. Eu tenho a opção de fazer esse tipo de acabamento aqui. Ó. Tá vendo que o externo ficou exatamente igual o da costura reta e overlock? O externo permanece igual, mas a diferença está no meu interno. Eu vejo a costura reta e vejo o tecido dobrado. Eu não vejo mais aquele tecido que desfia. Tá? Eu tenho só aqui uma linha, mas o tecido mesmo, a borda que desfia dele, tá escondida. Esse tipo de costura chama costura francesa, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco como executar esse tipo de costura, que é muito prático, ajuda bastante quando você não tem essa máquina que faz o acabamento e ele cabe para qualquer tipo de tecido plano. Uma outra forma que você também pode utilizar é esse tipo de costura. Ó, novamente, eu tenho o externo
igual ao de reta e overlock. E igual também o de costura francesa. Só que por dentro eu tenho um acabamento de viés. Então, eu coloquei um viés aqui dentro, segurando essa peça. Então, a borda do meu tecido tá encaixada dentro desse viés. Então, ele acomoda, faz o acabamento, não deixa desfiar. E, ao mesmo tempo, ele faz a costura de união desses dois tecidos. Vantagens do acabamento de viés e desvantagens. A vantagem dele é que se você tem um aparelhinho de viés ou um calcador de viés, você encaixa a fita do jeito bem regulado e ele é muito prático. Com uma costura só você já faz a costura de união e já está encapando para fazer o acabamento. Desvantagem, acaba ficando um pouco mais grosso, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dos tipos de tecidos para viés. Então, fica esse acabamentinho um pouquinho mais grosso, né? Então, isso aqui que vai ficar encostando no corpo. Na costura francesa também, né? Ficou um tecido mais levantadinho aqui. Mas, dependendo da peça, dependendo da posição que essa costura vai ficar no corpo, isso talvez não incomode. Outra vantagem que é possível do acabamento com o viés é você depois rebater. Então, eu tinha do outro lado dessa peça, ó, eu peguei o meu viés, costurei daquela forma, tombei e rebati. Então, por dentro, eu não tenho mais aquele tecidinho que vai para um lado e para o outro incomodando a minha pele, fica mais plano essa parte, só que o meu direito da peça, eu acabo vendo uma costura pespontada aqui por fora. Então, fica com um aspecto diferente das anteriores que eu mostrei. Mas é questão de gosto, tá? Um outro acabamento que é possível, já pensando nessas formas de fazer com uma costura aparente, parecendo um pesponto. Eu tenho outra forma de costurar, tá vendo? Muito parecido com o viés rebatido. Eu tenho aqui a união do tecido e aqui uma costura de pesponto. Só que o interno dessa peça, eu não tenho nenhum viés. Tá dando para perceber aqui, ó? É como se esse meu tecido viesse e virasse a ponta aqui para dentro. Essa é a costura inglesa, que eu também vou demonstrar para vocês daqui a pouco como fazer. Então, se eu não quero usar, eu não tenho um overlock ou um zigue-zague, não tenho ou não quero usar o meu viés, eu posso utilizar ou aquela costura inglesa, aquela costura francesa que eu tinha falado, ou essa costura inglesa. Ela é muito usada em camisaria, então você vai ver esse tipo de costura muito nas camisas masculinas. Uma outra forma de fazer é você optar pela sua peça dupla. Então, você vai ter o externo da peça com a mesma aparência da costura reta overlock, né? Só a união do tecido. E por dentro, a mesma coisa. Então, algumas peças eu posso optar em fazer ela dupla, porque isso me ajuda bastante a dar acabamento em cava, em decote, na lateral. Você faz as costuras todas embutidas. Então, isso é uma outra forma. Se eu estivesse fazendo isso aqui como uma blusinha mesmo, como está essa, eu poderia também embutir a partezinha da barra, como eu fiz essa parte de trás. Então, o que eu faria? Ó, com ela por dentro, eu iria juntando as barrinhas, eu teria que deixar um espaço aberto para poder desvirar, e esse espaço aberto eu costuro com pontinhos invisíveis. E aí, a minha blusa parece que nem tem barra, ó. Fica sem costura aparecendo nem na parte de baixo, nem aqui dos lados. O que acontece se eu fizer dessa forma? Eu tenho uma peça muito mais limpa, sem costuras aparentes. Então, se eu quero alguma peça mais clássica, com uma valorização mais de costura, peças que eu vou usar para alfaiataria, principalmente, é interessante que não tenha costuras de pesponta aparecendo. Então, quando o meu pesponto aparece, eu dou uma característica um pouco mais esportiva para a peça. Se eu deixo esse pesponto bem na beiradinha, ele fica mais
sério, mais sóbrio. Se ele fica mais espaçado, como é o caso da costura aqui, da costura inglesa, ele dá um certo charme, mas ele pode aparentar uma peça mais esportiva. Se eu tiver, então, com 2 costuras, ele vai ficar mais esportivo ainda, vai lembrar bastante as peças de jeanswear, que tem, né, o jeans naturalmente tem várias costuras, né, costuras duplas. Então, vai muito do aspecto que você queira dar para sua peça. Então, uma peça dupla vai servir muito bem para peças mais sociais, ou peças que você quer facilitar o seu acabamento e você não queira que apareça a costura do lado de fora. Então, eu não precisaria fazer a peça com o mesmo tecido. Eu posso ter o tecido de fora e o tecido de dentro com outro tecido, tipo um tecido de forro, tá? Vestidos vão muito bem com esse tipo de acabamento, porque na maioria das vezes eu vou ter uma saia daqui para baixo, da cintura para baixo, e eu consigo embutir essa barra, não preciso fazer essa barra embutida desse jeito como eu fiz. Vou mostrar aqui da parte da frente. Eu posso deixar a frente dela assim, ó, desse jeito, sem costurar, e no momento que eu for costurar a saia no corpo do vestido, eu faço essa parte embutida. Então, eu vou ter saia e forro da saia e ela vai ficar, essa parte desfiada fica escondido dentro da saia. Então, ajuda bastante para acabamentos. Vestidinhos infantis é um acabamento muito, muito prático, tá? Mas tem aquela situação, eu vou ter sempre 2 tecidos, né? Então, no corpo da pessoa é como se ela tivesse uma blusa com 2 blusas, né? Então, se você vai fazer alguma coisa mais fresca, você precisa que não gere muito calor, então tente evitar tecidos duplos. Então, tenta evitar tecidos forrados, que é para você ter mais arejamento na sua peça. Então, você vai ter que optar por algum outro daquele outro acabamento que eu mostrei. Vantagem do acabamento duplo, como eu falei aqui, né? Uma outra vantagem. Se você estiver trabalhando com zíper, então, eu consigo, tá dando pra ver direito aqui, eu consigo fazer o acabamento embutido do zíper também do lado interno. Então, ele fica certinho do lado direito da peça e também eu evito ver o zíper do lado interno. Mas, como eu falei, isso vai se aplicar se aquela sua peça necessita de tecido duplo, ou se ela pode trabalhar com tecido duplo para não ficar muito quente, né? Se você quiser uma coisa mais simples, mais rápida de fazer, mais prática de fazer, não tem muito tecido, aí esse acabamento duplo vai ficar um pouco mais, né? Você vai descartar um pouco mais, você vai optar pelos outros. Outro tipo de acabamento que você pode usar, vamos supor, sua peça não tá em tecido duplo, ela tá como essas aqui que eu falei, reto overlock, ou costura inglesa, ou costura francesa. Então, a dúvida sempre surge com relação a cavas e decotes. Quando eu tenho manga, eu não tenho que me preocupar, porque a própria manga vai fazer o acabamento. E eu posso sim fazer a união da manga com a peça de costura inglesa ou de costura francesa. Ou até mesmo com o viazinho. Mas quando ela é cavada, né, ela não tem manga ou ela não tem gola, então não tem como fazer acabamento no decote, não tem como no tecido plano eu ficar fazendo a viradinha para fazer barra, né? Partes muito curvadas vão gerar uma certa dificuldade de você conseguir só fazer uma barrinha simples de virar, fazer uma barrinha lenço, por exemplo. Então, você vai ter que optar em fazer acabamento com um revel. Então, aqui eu tenho a minha regatinha, que eu fiz um revelzinho aqui na frente, né, no decote da frente, no decote das costas e na cava. O revel nada mais é do que um tecido que acompanha o formato da cava ou do revel e você vai encaixar. Então, ao invés de você fazer uma peça toda dupla, você só vai fazer duplo esse pedaço, que é onde você quer o acabamento, tá? Qual é o inconveniente do revel? Que muita gente também me pergunta, que é o que tá acontecendo nessa peça nesse momento. Tá vendo que ele fica levantadinho?
Porque eu fiz um revel muito estreito para uma peça muito pequena, muito curvada. Então, quando você opta por fazer revel, a largura desse revel não pode ser muito estreita. Então, eu vou querer ser mais discreta e fazer um revelzinho de 3 centímetros. Esse revel, conforme a pessoa vai usando a peça no dia a dia, ele começa a escapar, ele começa a aparecer. E a pessoa tem que ficar toda hora encaixando o revel para dentro do corpo. E aí gera um incômodo. E às vezes você não quer pespontar, então é passar uma costura para segurar esse revel, né, abaixado. Você não quer travar esse revel. Então, para isso não acontecer, opte por revéis maiores. Então, de pelo menos aí uns 5 centímetros. Ou então, opte por revéis que sejam mais inteiriços. Como é esse caso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho um revel na cava, tenho o revel no decote. Mas ele é o mesmo revel. Eu não tenho mais só a tirinha do decote, e a tirinha da cava e a tirinha do decote. Eles fazem parte do mesmo molde, ó. E eu também, eu consigo ter o acabamento como se fosse de uma costura dupla, né, de uma peça toda embutida, porém eu não preciso ter tecido acontecendo em toda a peça, é só nas partes que eu quero acabar. Então, evita aquela situação de ter uma peça desconfortável porque tem forro, tem excesso de tecido, tá? Mas, como eu falei, tudo vai depender da forma e que peça você vai utilizar para sua utilização ali no seu dia a dia. Eu vou fazer uma peça de inverno que cabe muito bem ser dupla, eu posso fazer com forro e tecido externo, porque isso não vai atrapalhar. Mas uma peça de alto verão dupla pode, e dependendo do tecido mais grosso, pode gerar um desconforto térmico na pessoa. Se eu opto pelo revelzinho, né, como eu tinha falado, ele também me ajuda a fazer acabamento no zíper. Então, também é uma questão que o revel ou a peça dupla vai me ajudar com acabamentos de zíper. Que é, eu não tenho mais a opção, porque meu revel não tá na peça toda, de esconder o zíper inteiro. Mas, aquele pedacinho aqui de cima do zíper eu consigo embutir. Então, é como se eu tivesse uma peça meio dupla, né? Ele faz o acabamento na parte de cima, mas não faz acabamento no restante. Não significa que um acabamento ou outro tá certo e o outro tá errado, não é nada disso. Mas são opções que vocês podem ter de acabamento que vão ajudar vocês a desenvolver a peça sem a necessidade de ficar sofrendo muito, pensando assim, que forma que eu vou acabar essa curva, como é que eu vou esconder, eu não quero costura aparente, eu quero costura escondida. Então, você tem essas opções para você trabalhar, tá vendo? Na mesma peça, várias opções. Tem um outro acabamento que eu gosto bastante, que lembra que eu falei que dava para fazer o acabamento da lateral com viés? Dá para fazer esse acabamento também nas cavas e nos decotes. Então, vou virar aqui para vocês verem. Essa peça aqui, ela tá com acabamento de viés na cava e de viés no decote, tá? Só que ele foi feito de uma forma, não é o de aparelho, né, que o viés abraça o tecido. Ele por fora eu vejo pesponto, né? Por fora eu vejo ele pespontadinho, mas por dentro eu vejo o viésinho rebatido. Então, eu consigo fazer esse tipo de acabamento. Então, para uma peça, como eu falei, de verão, que você não vai poder usar ela dupla, você não vai poder usar um revel aqui, porque você vai ficar muito grosso. É uma peça que o tecido é muito molinho, você não vai conseguir trabalhar com as outras opções. Esse acabamento, ele é bacana, porque ele é bem versátil e você não precisa nem de aparelho de viés para isso, tá? Então, depois eu mostro aqui como é que vai, na demonstração, como é que você aplica esse tipo de viés para cava e para decote. O inconveniente dele
é que ele é prático de fazer, mas olha, ele não faz o acabamento do zíper. Então, você tem que colocar ele antes de colocar o zíper. E aí, a ponta do zíper fica aparente. E o que você vai ter que fazer? Dobrar esse zíper para dentro dessa costura, dobrar novamente e passar uma costura de retrocesso, dar uns pontinhos aqui para segurar a ponta do zíper para dentro. Então, tá vendo? Fica um acabamento com o zíper mais exposto aqui no pescoço da pessoa. Vai de gosto, tá? O que vocês têm que sempre ter em mente? Às vezes um acabamento, se a gente pensar em custos, um acabamento mais rápido, você pode deixar sua peça mais barata. Acabamentos mais demorados encarecem mais a sua peça. Então, você vai ter que priorizar. Eu preciso de uma peça muito mais barata, talvez essa opção de acabamento não muito primoroso vai ser a opção. Não, eu vou trabalhar com uma peça que exige um acabamento muito mais delicado. Meu cliente vai ser muito mais exigente com relação ao acabamento. Então, talvez um acabamento assim duplo ou com aquele revel mais inteiriço seja mais interessante. Pensando em barras, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu vi que tem alguns comentários. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aí nos comentários que eu vou lendo ao longo da nossa live de hoje. Se eu não conseguir responder naquele momento, depois eu mando para você a resposta, tá? Então, deixa aí os comentários. Voltando na situação das barras. Como eu falei, aquela peça dupla, eu posso fazer a parte da barra dupla mesmo, ou então embutir numa saia. Mas se eu estiver falando de blusa, eu tenho que pensar alternativas para minha barra. Então, eu trouxe também algumas opções. A mais simples de todas, que é a opção que tem muita peça que a gente compra por aí, que é você passa um overlock na barra, na borda do tecido e vira e rebate. Então, o externo você tem a costurinha, né, de barra normal e o interno você enxerga o seu overlock ou o seu zigue-zague, tá? É um acabamento mais simples. Mas você pode optar por fazer um acabamento de barra com duas viras. Então, o que eu fiz? Eu peguei, aqui tá com uma dobra de 2. Eu peguei, dobrei 1 centímetro primeiro, não costurei. Dobrei de novo e aí sim eu costurei. Tá vendo que é muito a diferença entre eles? Por fora é igual, mas por dentro é muito gritante, né? Então, eu olho um e eu vejo o acabamento do overlock, mas eu olho o outro e vejo um acabamento mais limpo, mais clean. E a dificuldade de fazer é praticamente a mesma. E esse aqui eu ainda preciso passar por 2 máquinas. Esse aqui eu preciso passar por uma máquina só. Então, o que às vezes a gente vai no prático e faz uma versão que tá costumeiramente aí nas roupas que a gente compra por aí, sabendo que poderia fazer um acabamento mais interessante com menos trabalho, porque esse aqui vai dar menos trabalho para você. O que você só tem que pensar é que quando você for fazer esse molde, você tem que considerar esse pedacinho a mais de tecido que vai ficar encaixado aqui dentro. É só essa a diferença. Então, na hora de pensar a barra da sua peça, você pensa que você quer 2 centímetros de barra e mais 1 para fazer aquela dobra que vai para o interno. Mas existe também a versão com viés, tá? Então, nada mais é do que pegar a borda do tecido, aplicar o viés e depois de aplicar, tombar e rebater, tá? É interessante fazer dessa forma? Dependendo da sua peça, né? Lembra, você vai ter mais trabalho. Então, dependendo do público para qual é a sua peça, então você pode optar por uma dessa. A desvantagem é que ele dá um pouco, né? Deixa menos maleável o seu tecido. Mas se for uma peça mais de tecido mais grosso, é interessante. Então, não vá fazer isso num tecido tipo
chiffon, que é transparente, muito fininho, não, porque isso aqui vai perder a leveza da peça. Então, o interessante é fazer uma barrinha lenço, que nada mais é do que esse tipo de barra de 2 viras, só que de forma bem estreitinha. Então, você dobra meio centímetro, depois dobra outros meio centímetros. Você muda a largura disso aqui, você consegue uma barrinha mais delicada. Como eu falei de vários, né, de viés e tal, eu trouxe para vocês pensarem aí, analisarem as possibilidades de viés. Por quê? Se você optou por um desses acabamentos que utiliza viés, você também tem que pensar em qual viés você vai usar. E isso tem diversas coisas, né? Diversos formatos aí no mercado. Um deles é esse aqui. Eu trouxe um largo, mas tem versão mais estreita, que é o viés de algodão. A desvantagem dele, tanto para roupa quanto para minha costura criativa. Ele é meio grosseiro. Ele é áspero, ó. Se vocês olharem, ele dá até pra ver os buraquinhos da trama. E quando você toca nele, ele é muito rústico. Então, imagina isso no interno da sua peça. Apesar disso ser algodão, ele causa um desconforto, porque ele é meio duro. Então, se você for optar por um viés para sua peça, e ela for roupa, ou você quer uma peça de costura criativa com um acabamento mais primoroso, você vai abrir mão desse viés pronto de algodão e você pode optar por esse tipo de viés aqui, que é o viés de cetim. Então, ele já vem dessa forma, já vem dobradinho as pontinhas, tá? Então, é bem prático. Só que às vezes não tem todas as cores do seu tecido, tá? Então, mas ó, o toque dele é muito mais gostoso de trabalhar do que aquele outro que é mais duro. Mas eu confesso, eu uso também muito pouco. Eu prefiro trabalhar com viés do próprio tecido. Então, eu tenho aqui, ó, do meu viezinho que eu já cortei daquela blusinha para mostrar como é que se aplica no decote. E tenho também já passado, então depois que eu cortei o meu viés, tudo, eu tenho já ele, a versão que eu já fui no ferro e já passei. Se eu quiser usar ele para um aparelho, ele já tá pronto. Isso aqui foi eu mesma que fiz. Então, usar o viés do próprio tecido da peça valoriza bastante. Existe lá no canal do meu canal do YouTube uma aula falando como fazer esse viés contínuo. Porque uma das reclamações de fazer viés do próprio tecido é que consome demais. São tiras cortadas em 45 graus no tecido e isso acaba gastando bastante. Mas se você opta por fazer esse viés que é contínuo, pode ver que o meu até tá com a linha aqui de emenda de um pedaço com o outro. Quer dizer que eu cortei só um retângulo, eu não fiquei cortando várias tiras e depois fiquei emendando. Eu cortei só um retângulo e com uma técnica eu consigo cortar esse viés emendado já de uma vez só. Tá? Aí eu tenho a opção cortar tira, como eu falei. Vamos supor, eu vou fazer um viezinho só para um decote, que é coisa pequena. Eu não preciso fazer tiras e tiras de viés. Eu posso optar em fazer só uma tirinha, como eu fiz aqui. Então, lá na hora de cortar o meu tecido, eu vou cortar uma tira no fio viés. Lembrando, quem já faz molde, quem já costura, o viés é sempre em 45 graus. Se você cortar ele com menos que esse ângulo ou mais que esse ângulo, você perde a característica do viés, que é essa certa elasticidade que o tecido vai ter. O tecido no fio reto, ele é mais rígido, mais duro, ele não vai ter essa movimentação. Mas no fio viés, ele tem, os fios do tecido, eles vão se acomodando mais. Então, eu consigo fazer com que esse viés, né, essa fita de tecido, estique no momento de costurar. Já me perguntaram se dá para fazer esse acabamento todo aí no lugar do viés, usar fita de cetim. Pega uma fita de cetim larga e já dobra. Não dá. Porque a fita de cetim, ela não é cortada no viés, ela é cortada no fio reto. Então, ela acaba sendo dura na hora de fazer curvatura. Então, toda uma vez que você for costurar e tiver uma curva acontecendo, ela não vai ceder, ela não vai ter essa moleza do tecido para ceder. Então, ela vai formar pregas. Então, não é interessante. Vou mostrar para vocês a
as etapas de como fazer a costura francesa, a costura inglesa e como colocar o viezinho sem o aparelho para fazer acabamentos de decote e de cava, tá? Deixa eu só pegar meu tecidinho que caiu. Aqui. Vamos lá. Começando pela costura francesa. Então, eu cortei ele aqui no estampado e eu vou costurar numa outra cor para vocês terem uma melhor visão disso tudo. Eu vou ter tecido do lado direito com tecido do lado direito para baixo, um para baixo e para cima. Então, eu vou costurar minha peça não pelo avesso, eu vou costurar ela pelo direito, tá? Então, eu vou juntar os dois normalmente e vou costurar. Então, nossa, vai parecer estranho, né? Bárbara, você costurou do direito da peça, eu vou ficar com esse tecido aparecendo. O que você vai fazer? Costurou primeiro do lado direito. Você vai tirar o excesso de tecido. Para eu conseguir esconder melhor quando eu for fazer minha segunda costura. E eu tô fazendo de demonstração aqui sem passar, mas vocês vão fazer passando o ferro depois direitinho. Então, eu tenho a costura do direito e eu dei uma refiladinha. Não refilo muito a ponto de chegar perto da costura, é só para tirar o excesso. Aí, eu vou virar o direito da peça por cima do direito. E aí é que entra o meu ferro. Eu vou passar ferro para ela ficar bem assentada. E, novamente, eu vou passar uma costura, só que eu não costuro na beiradinha. Essa costura tem que ser antes daquele tecido que eu deixei cortadinho aqui dentro. Então, eu vou costurar 1 centímetro aqui, pelo menos. Então, na hora de fazer seu molde, você já considera isso. Se você for fazer com costura francesa, ao invés de deixar margem de costura como tava falando. Que legal. Escapou minha linha, gente. Enroscou. Só um momentinho. As coisas acontecem. Deixa eu só encaixar tudo de novo e a gente recomeça. Então, como eu tava falando, antes de escapar a linha, o que você vai fazer na hora de fazer o seu molde? Se você já sabe que você vai costurar com costura francesa, então, ao invés de deixar sua margem de costura de 1 centímetro, tá tudo bem? Tudo certo. Então, tá. Então, você já deixa ela, sua margem de costura com 1,5 centímetros. Vamos lá. Então, você vai ter o interno da peça com o tecidinho dobradinho e o externo da peça com a borda do tecido que desfia escondido dentro dessa costura, certo? Então, nossa costura inglesa. Inglesa não, francesa. Vamos para a costura inglesa agora. Então, eu tenho aqui meu tecidinho também. Só que agora, o que eu preciso fazer? Deixar ele pelo lado direito com direito. Então, dessa vez eu não vou costurar pelo externo. Então, direito com direito, vou colocar e eu não coloco mais a borda do tecido com a borda do tecido de baixo. Eu vou deixar
pelo menos aí meio centímetro de diferença. Então, eu tenho um aparecendo aqui e o outro tá mais pra dentro, tá? E eu vou passar a costura aqui com um pé de calcador, usando de referência esse tecido que tá por cima. Eu vou esquecer que esse outro aqui de baixo tá sobrando. Certo? Então, quando eu abrir o tecido, ó, tá costuradinho. Só que agora eu preciso finalizar. Então, o que que eu vou fazer? Novamente, o ferro vai entrar em ação. Eu vou abrir a peça. Esse pedacinho que ficou sobrando, eu vou dobrar por cima e vou tombar. Então, ó, por isso que eu falei, o ferro ia ajudar bastante. Porque, ó, você dobra por cima e dobra tombando. E aí, você vai passar uma costura bem na beiradinha pra segurar ele tombadinho. Não sei se minha mão ficou na frente, mas eu mostro de novo, ó. Tava assim, eu vou abrir a costura. Aquilo que tava sobrando, eu dobro por cima do tecido que tava parecendo menor e tombo a costura. Vou passar a costurinha pra vocês verem. A minha não vai ficar muito retinha por causa da falta aqui do ferro nesse momento, porque se você faz passando, ela fica bem alinhada. Então, eu teria duas costuras no interno, o tecido não aparece mais o desfiado, e o externo eu teria um pesponto aparecendo. Nossa, tá meio torto, mas deu pra entender, né? Bom, o tal do viés para acabamento arredondado. Então, como é que vocês vão fazer? Então, você vai cortar a sua tira de viés. Não precisa dobrar igual de viés de aparelho que vocês vão utilizar, né? Ou viés comprado. Vocês vão dobrá-la no meio. Então, vou dobrar no meio e vocês vão aplicar. Então, dobrei no meio, tá vendo o direito da peça? Coloquei meu viés, imagina que ele também tá pelo direito, tá? E vou costurar. Fazendo todo o contorno aí da minha cava, do meu decote. Então, no primeiro momento, costurei e ficou assim, tá vendo? Só uma tira dobrada ali no local onde eu quero fazer o acabamento. Então, o que eu vou fazer? Virar pro avesso, passar ferro, lembra, ferro vai ajudar bastante. E agora é só rebater a costura pela beiradinha. Então, essa parte aqui que desfia vai ficar escondida aqui dentro. Se for necessário, refila para tirar um pouco aí do excesso desse tecido, tá? Deixa eu rebater aqui para vocês verem.
ele fica dessa forma. Então, você consegue ter só um pesponto aparecendo por fora, mas o viés dando acabamento, tirando o aspecto do tecido que desfia. É legal que esse viés aqui seja de pelo menos 3,5 cm. Menos do que isso, começa a dar uma certa dificuldade aqui de esconder o tecido que tá por dentro. E mais do que isso, começa a ficar muito grosseiro. Então, 3,5 cm é o suficiente, que acompanha a curvatura de decote, acompanha a curvatura de cava e funciona muito bem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Oi, Luciana, acabei de ver, você chegou agora, mas não se preocupa que a live vai ficar gravada, tá? A Vânia disse que ama a costura francesa. Eu acho ela muito prática, então quando você não tem recurso de overlock, não tem recurso de zigue-zague, ajuda bastante a costura francesa. Dúvida, gente? Pode escrever aí que eu vou responder. Bom, qualquer coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa, de alguma outra dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. Eu quero agradecer a presença de vocês que vieram aqui, que assistiram essa mini live para falar só um pouquinho aí sobre acabamentos. Então, obrigada muito pela audiência de vocês, por terem vindo até aqui. Aquelas alunas que são do curso presencial, logo, logo a gente se vê de novo, a gente mata a saudade. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade dos vídeos, tá bom? Deixa eu ver, tem mais um comentário. Lu, eu acabei de fazer o acabamento de costura francesa, costura inglesa, com viés, né? Para fazer acabamento de roupa com viés. Falei dos tipos de acabamentos, tipos de viés que tem para esses acabamentos. E uma forma de fazer o acabamento do decote ou da cava com o viés, mas sem usar o aparelho. Que ele fica por dentro da peça e não mais por fora. Vou mostrar para você. Ó, como eu falei, né, eu mostrei como é que se faz a costura inglesa, como é que se faz o acabamento com viés por dentro. Costura francesa, que é aquela costura que fica embutidinho aqui, mas não fica com nenhum pesponto. Falei da barrinha dupla, né, que é a barrinha com 2 viras, que dá para fazer bem fininha para virar bainha lenço. Falei de bainha com viés, que também dá para fazer. Falei, né, da nossa bainha tradicional, que é overlock rebatida depois. Falei também de como fazer com peça dupla, então que ajuda bastante para acabamento de zíper. Falei dos tipos de revés, então revés assim pequenininhos e revés de forma mais inteiriça. E acabamento, como eu falei, do acabamento, da vantagem do acabamento de viés, a vantagem do acabamento com revel e a vantagem de fazer o acabamento duplo. Então, basicamente foi isso, certo? Mas como eu falei, a live eu vou deixar ela salva, então assim que acabar eu vou fazer download, vou deixar ela salva aí na página. E se surgir dúvidas depois disso, não se preocupa, manda mensagem que eu tô respondendo. Pode ser pelo YouTube, pode ser aqui pelo Facebook, fique à vontade, tá? Alessandra, você achou muito interessante, né? É bacana. E dá para aplicar isso não só para roupa, como eu falei no início, você pode usar esses mesmos acabamentos para outros tipos de peça, até mesmo para as costuras criativas. E é isso, gente. Eu quero agradecer aí os minutinhos de vocês e que vocês tenham uma boa semana, uma boa Páscoa, né? Um bom feriado para vocês. E precisando, eu tô aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!